E o Corinthians perdeu nessa quarta-feira para Edna Alves, pelo menos foram o que disseram dirigentes e jogadores do Timão. Placar final de 2-1 para o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista, com péssima arbitragem de Edna Alves. A árbitra que estava afastada há algum tempo e voltou para fazer uma série de lambanças. As reclamações do Corinthians se dão pela expulsão do Martínez e especialmente também pela expulsão do Charles. Charles foi expulso nos minutos finais, o Martínez foi expulso quando o Corinthians perdia por 1-0. O Timão ainda conseguiu chegar ao gol do empate, mas levou o gol da virada do Red Bull Bragantino, já nos acréscimos, gol marcado pelo Pita. Resultado ruim para um Corinthians que vinha de 3 vitórias seguidas e, em caso de novo triunfo, poderia entrar de vez na briga por vaga em Libertadores. Hugo Souza, que não jogou, disse o seguinte no seu Instagram, abre aspas, o que a Edna fez hoje não existe. Está na conta dela um absurdo. O presidente Osmar Stabile também deu uma entrevista depois do jogo e falou, abre aspas, foi uma aberração que aconteceu aqui hoje. Não estou discutindo se é homem, se é mulher. A Edna... Estou falando de arbitragem, afirmou o presidente corintiano. Timão que segue em 10º lugar com 42 pontos conquistados. O Vasco tem os mesmos 42, mas leva vantagem nos critérios de desempate. E o São Paulo em 8º lugar aparece com 45. Você, torcedor corintiano, que nota dá para Edna Alves? E para o seu time, já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Informação exclusiva, Breno Bidon está sendo observado de perto pelo Atlético de Madrid nos últimos dias. O representante do clube espanhol entrou em contato com um ex-funcionário do Corinthians, acenando com uma proposta de 18 milhões de euros ou 111 milhões de reais. A oferta, inclusive, já foi repassada ao representante do atleta, que deve apresentá-la nos próximos dias ao Corinthians. Timão que detém 90% dos direitos econômicos do Breno Bidon, contrato recentemente renovado até 2029. Importante registrar que o Bidon já esteve na mira e na pauta de outros clubes da Europa e também do Oriente Médio. O Al-Ahly foi um dos interessados. Corinthians tinha o sonho de vender o Bidon por algo na casa dos 20 milhões de euros. Resta saber se essa oferta do Atlético de Madrid agrada numa temporada marcada por poucas vendas de jogadores no Timão. Corinthians, inclusive, inicia a temporada sonhando com 240 milhões de reais com transferências de atletas, mas uma nova estimativa feita pelo presidente Osmar Stabile aponta cerca de 88 milhões de reais com transferências de atletas. Repetindo, 111 milhões de reais com o Breno Bidon, 90% dos direitos econômicos ligados ao Corinthians, e o Corinthians teria a possibilidade de ficar com cerca de 100 milhões de reais desse jogador. Pergunta que eu deixo é, vale a pena vender o Breno Bidon por tais cifras ou dá para segurá-lo por mais tempo imaginando propostas maiores? Só para completar, registrar ainda que Guinegão é outra possibilidade de venda grande para o Corinthians nos próximos meses. Atacante que foi sondado pelo Zenit, clube russo, chegou a sugerir uma oferta de 15 milhões de euros entre valores fixos e bônus. Bom, pedir para você deixar like, se inscrever no canal. Bora te atualizar sobre uma curiosidade envolvendo um ex-jogador do Corinthians. Você vai lembrar do Giovani, né? Ele deixa o Corinthians na metade desse ano sem renovar seu contrato, ou seja, o Timão não recebe nem sequer um centavo pelo atleta, que em 2025 entrou apenas 2 vezes em campo e deu uma assistência. O Corinthians meio que escanteou o Giovani a partir do momento em que ele não quis renovar. Pois bem, Giovani se muda para o Verona, que faz péssima campanha no campeonato italiano. Ainda assim, de acordo com a ESPN, o atacante de 21 anos de idade chamou a atenção do Milan e do Borussia Dortmund. E a ideia do Verona seria negociá-lo por algo na casa dos 30 milhões de euros ou 185 milhões de reais, o que faria do Giovani a maior venda da história do Verona. Confesso que me parece tudo muito acelerado. Giovani chegou recentemente, é até titular. São 10 partidas na Série A do campeonato italiano, todas como titular, mas com 1 gol marcado e 3 assistências. Será que é motivo para tanto? Desde que ele chegou, 11 partidas, 1 gol, 3 assistências. Enfim, aguardemos cenas dos próximos capítulos. Timão teve prejuízo com o Giovani. Ele havia sido comprado do Capivariano por 3 milhões de reais, como o Corinthians o perdeu de graça, não recebeu qualquer compensação financeira. Em caso de negociação com Milan, com Dortmund ou qualquer outro clube, o Corinthians fica com um percentual pelo mecanismo de solidariedade, algo entre 2%, 1,5%, nada que vá mudar o preço do dólar ou fará do Corinthians um time menos endividado.
Hora de falar sobre um novo titular do Corinthians e dono de um dos menores salários do elenco. Tem jogador do Sub-20 que ganha mais do que esse titular, eu me refiro a João Pedro Tioca, que segue com vencimentos de 35 mil mensais. Importante registrar que ele foi titular, ele se tornou titular recentemente. O técnico Dorival Júnior decidiu confirmar sua dupla de zaga com Gustavo Henrique e João Pedro Tioca. Dieguinho, recentemente promovido da base para o profissional, ganha mais do que o Tioca. Ele renovou recentemente seu contrato e passou a ter salário maior. Há 3 jogadores do Sub-20 com vencimentos superiores aos 35 mil reais do João Pedro Tioca. Importante registrar que o Tioca quer muito a renovação do seu contrato, até para ter um reajuste salarial. Até esse momento, o Fabinho Soldado, executivo de futebol do Corinthians, não o procurou para debater sobre essa renovação. Vale também a lembrança de que o contrato do Tioca com o Corinthians se encerra em dezembro de 26. E se essa conversa demorar muito para acontecer, ela pode ter um efeito extremamente negativo. Imagina se o Tioca, em janeiro do ano que vem, decide que não vai mais renovar. A partir de julho de 2026, ele pode aguardar para assinar um pré-contrato, deixando o Corinthians de graça. Dá para contar também que ele já teve sondagens de clubes brasileiros e do exterior. Para a sorte do Corinthians, muito identificado com o Timão, o Tioca quer renovar seu contrato para escrever sua história no seu clube do coração. Para fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, o Timão vai pegar 100 milhões de reais emprestados em banco e com adiantamentos. Tudo para tentar salvar as contas nesse fim da temporada. Você sabe, o Corinthians vive a maior crise de sua história. A tendência é que na virada do ano o Corinthians fique devendo 3 bilhões de reais. No último balancete divulgado eram 2 bilhões e 700 milhões de pendência. Esses 100 milhões de reais vão ajudar com o pagamento de contas emergenciais relacionadas ao elenco e também ao primeiro transfer ban que causou punição ao Corinthians. Vale a lembrança de que o Timão deve 41 milhões de reais ao Santos Laguna e boa parte desse dinheiro virá do empréstimo. O Corinthians pretende pegar esses 100 milhões de reais, sendo 27 milhões e meio via antecipação da cota do Campeonato Brasileiro de 2026 e mais 72 milhões e meio de reais via empréstimo bancário, CDI mais 3%, essa vai ser a taxa imposta ao Corinthians. Só para completar, se já há um transfer ban com condenação, outro está em via de acontecer. O Corinthians não conseguiu se acertar com o Matias Rojas para o pagamento de 44 milhões e a qualquer momento vai pintar outra proibição na inscrição de atletas. Para piorar, há outros 4 casos que já foram julgados pela FIFA com condenação ao Corinthians e agora aguarda-se por uma posição da Corte Arbitral do Esporte. É questão de tempo para que o Corinthians tenha 6 punições contra si, totalizando 125 milhões de reais. Essa é a realidade financeira do Timão, que tem a oportunidade de terminar o ano devendo 3 bilhões e com 2 títulos, do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil. O futebol brasileiro tem dessas coisas. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Bora falar agora sobre o Corinthians. O craque Neto contou em seu programa de domingo na TV Bandeirantes que Maicon será comprado pelo Corinthians. Jogador que pertence ao Shakhtar, está emprestado até 31 de dezembro. De acordo com o Neto, a operação de 2 milhões de euros ou 12 milhões e 400 mil reais. Neto é super bem informado sobre as coisas do Timão. Entrei em contato com um dos representantes do Maicon para tentar pegar mais detalhes. Essa pessoa me assegurou que ainda não há um acordo entre as partes. O Corinthians já demonstrou interesse em ficar com o atleta, o Maicon prefere continuar no Corinthians a voltar para a Ucrânia, mas existem algumas pendências que precisam ser ajustadas. A primeira delas, o Corinthians deve 1 milhão de euros ao Shakhtar Donetsk, que essa grana se deve a 2 empréstimos que foram feitos e não foram pagos. Inclusive, o Shakhtar levou o Corinthians à FIFA, que já condenou o Timão, agora resta apenas a oficialização dessa punição na Corte Arbitral do Esporte. Há também um próximo encontro marcado para os próximos dias. Dá uma olhada no que eu ouvi de um dos representantes do Maicon, abre aspas, ainda não temos nem valor, nem sequer conversa com o Shakhtar. Precisamos entender como o Corinthians pretende fazer para, em seguida, conversar com os ucranianos. E é por causa dessa necessidade de entender a prioridade e a opção do Corinthians, que caminho o Corinthians vai seguir, que nessa semana o representante do Maicon vai se reunir com o Fabinho Soldado para começar a debater a permanência do jogador. O craque Neto trouxe a informação de que vai fechar. Essa é a tendência, mas o que o staff do jogador está dizendo é que ainda existem algumas etapas importantes a serem cumpridas. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians.
Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.